Olá, estamos de volta, comandante Martins, para continuarmos as nossas aulas para arraiz amador e botonauta. Vamos ver, dentro da nossa parte 6, noções de combate a incêndio, primeiros socorros e sobrevivência no mar. Vamos agora aos primeiros socorros. Veremos no nosso curso apenas alguns procedimentos básicos de primeiros socorros. O propósito principal dos primeiros socorros, o que é? É evitar o estado de choque em feridos graves. São, portanto, procedimentos emergenciais que não dispensarão o encaminhamento do acidentado para um local onde ele possa ser atendido por um médico. As primeiras ações que se seguem no acidente têm como objetivo salvar a vida humana, aliviar a dor do acidentado, evitar agravamento da situação deste acidentado. E quais são as medidas iniciais a se realizar? Verificar se o acidentado respira. Caso negativo, iniciar imediatamente a aplicação da respiração artificial e da massagem cardíaca. Caso exista hemorragia, deve-se estancá-la o mais rápido que pudermos. Mexer o menos possível com o acidentado, mantendo-a em posição confortável e respirando bem. E, se houver fraturas, só movimente o acidentado após imobilizá-las. Então está aqui, vê se está respirando. Também com o polegar, para ver se está o sangue passando. 2 dedos ali, para procurar ver se o nosso amigo acidentado está respirando. Transporte seguro do acidentado. Se houver suspeita de fratura no pescoço e nas costas, evite mover o acidentado. O colar cervical deve ser usado. Não mudar de local o acidentado sem o colar cervical. Para puxá-lo para um local seguro, mova-o de costas, no sentido do comprimento. Com auxílio de quê? De um casaco ou um cobertor. Para erguê-lo, você e mais 2 pessoas, sozinho não dá, devem colocá-la numa tábua ou maca. A maca é o melhor meio de se transportar uma vítima. Se precisar improvisar a maca, use pedaços de madeira amarrando com cobertores. Apoie sempre a cabeça, impedindo-a de cair para trás. Com o colar cervical, isso já não vai ocorrer. Aqui, já colocaram aqui o colar cervical, virado de lado, você e mais 2 pessoas, colocou-a na maca, aqui me parece não é maca mesmo, vai colocá-la aqui na maca. Ocorrências mais comuns em uma embarcação e que necessitam a aplicação de primeiros socorros. O enjoo, afogamento, choque elétrico, hemorragias, fraturas, queimaduras, insolação, intermação e estado de choque. Vamos analisar cada uma delas rapidamente. Noções básicas. O enjoo aparece nas viagens por mar devido aos balanços ritmados da embarcação dentro do mar. Para as pessoas que já possuem predisposição ao enjoo, deverão manter-se ocupadas física e mentalmente. Uma medida preventiva antes de viajar é evitar excessos alimentares, tanto sólidos como líquidos. Afogamento. Ações a realizar. Checar imediatamente os sinais vitais. Análise primária. Está respirando ou não.
Não havendo respiração ou pulso, iniciar as técnicas de ressuscitação imediatamente. Deitar o afogado de barriga para cima, para ele respirar melhor, e nunca lhe dê bebidas quentes. Manter a vítima aquecida, ministrar oxigênio, tratar o estado de choque e não tentar resgatar ninguém da água se não for treinado para isso. Nesse caso, deve-se jogar algum material flutuante para a vítima agarrar e chamar por socorro especializado, um salva-vidas. Então, jogue a boia que a gente tem para ele. Não vá de qualquer modo, porque ele vai lhe agarrar e afundar você, junto com ele. Choque elétrico, ações a realizar. Desligue a corrente elétrica. Isso é ponto pacífico. Caso não consiga cortar a eletricidade, use material seco e isolante para retirar a vítima do contato com a corrente elétrica. Madeira seca, pau-remo. Isso é um pouco complicado, porque se você não fizer direito, você pode ficar junto com o nosso vitimado pela corrente elétrica. Desaperte suas roupas e inicie a respiração artificial e a massagem cardíaca. Observação: mantenha a respiração artificial até a vítima voltar a respirar, ou que se obtenha socorro médico. Aqui foi a passagem de um cabo por cima da cabeça. Ele está preso lá na corrente elétrica e tirá-lo de lá. Hemorragias, ações a realizar. Quando houver perda de sangue, procure estancar, fazendo pressão no local. No caso do ferimento na perna, deve-se mantê-la levantada acima do corpo. Em grandes hemorragias, no braço ou na perna, fazer o torniquete, o garrote, enrolando um pano na parte logo acima do ferimento, entre o local e o coração, porque é por onde o fluxo de sangue vai passar, dando um meio nó. Coloque acima deste meio nó um pedaço de madeira. Complete o nó em torno da madeira. Torça a madeira o necessário para estancar a hemorragia. Não usar barbante ou fio para fazer o torniquete, motivos lógicos, não vamos cortar o braço do colega, né? Cuidados especiais para usar o torniquete. Caso a hemorragia não tenha sido estancada, aperte novamente. Desaperte de 10 em 10 minutos, deixando frouxo por alguns minutos, de modo a permitir a circulação do sangue no membro ferido. Se o ferido apresentar a extremidade do membro arroxeada, deve-se imediatamente afrouxar um pouco o torniquete. E, em hipótese alguma, cubra o torniquete. Por quê? Porque senão pode se esquecer de desapertar de 10 em 10 minutos. Ninguém viu o torniquete? Pode-se ocorrer isso. Não se deve dar líquido à vítima se ela estiver inconsciente ou com suspeita de alguma lesão no ventre. O ferido deve ser mantido agasalhado, com mantas ou cobertores e sem contato com o chão frio. Fraturas. Ações a realizar. Aplicar talas, evitando movimentar o ferido e mantendo deitado sempre que possível. Providenciar socorro médico urgente, principalmente no caso de fratura exposta. Na fratura do braço, devemos imobilizá-lo com o braço dobrado, usando tábua, papelão, jornal dobrado, etc. Fazendo uma tala e prendendo-a com tiras de pano, normalmente assim. Na fratura da perna, deve-se colocar uma tala, mantendo-a esticada, com o pé na posição mais natural possível. Só se deve movimentar a vítima após a imobilização. Removê-la antes desta imobilização, somente se ela estiver em local que apresente um grande perigo, por exemplo, perigo de incêndio ou explosão. Primeiro, imobilizar a vítima
e não mexer com ela, só tirar da onde ela está em caso de perigo, próximo a um incêndio ou possibilidade de haver explosão. Aqui, tala, perna, queimaduras. Deve-se ter cuidado com a exposição prolongada ao efeito dos raios solares. Protetor solar deverá ser colocado meia hora antes da exposição ao sol. Meia hora antes e depois de meia hora. As queimaduras podem também ser provocadas pela ação do fogo ou em contato com substância quente ou corrosiva. Queimaduras, classificação. Primeiro grau, lesão superficial da pele. Os sintomas são vermelhidão, dor pouco intensa, não há formação de bolhas. Essa é do primeiro grau. Segundo grau, lesão das camadas mais profundas da pele. Tem como sintomas formação de bolhas, ardência e a dor de alguma intensidade. A de terceiro grau, lesão de todas as camadas da pele, comprometimento de tecidos mais profundos, podendo chegar até ao osso. As queimaduras, agora aqui é importante atenção, muito pouca gente sabe sobre isso. As queimaduras serão tão mais graves quanto maior for a área da pele atingida. Assim, o risco da vida poderá estar mais presente em uma queimadura superficial que atingiu uma área extensa da pele do que numa queimadura de terceiro grau em uma área pequena. Então, uma pessoa com 80% de área queimada, mesmo que superficial, está muito mais próximo de ir a óbito do que alguém que teve uma fratura de terceiro grau em uma menor extensão. Vamos parar por aqui, seguiremos já com a outra aula.